Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer um duelo entre dois fundos imobiliários, o CPTS11 e o REC-R11, e eu confesso que foi uma batalha bem acirrada. Então nós vamos fazer aquela comparação entre os dois fundos imobiliários, dois pesos pesados, e vamos ver quem vence a melhor lá no final, trazendo até análise gráfica, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar passando em algumas informações gerais desses dois fundos imobiliários. CPTS11, o valor atual da sua cota R$ 95,65, o seu preço sobre valor patrimonial 1,03, liquidez média diária muito boa de 8 milhões sendo negociados todos os dias e um dividend yield também excelente de 12,94% nos últimos 12 meses. Ele está com uma desvalorização de 7,9% nos últimos 12 meses também. Teve início das suas atividades em 5 de agosto de 2014, então já é um fundo que já está aí no mercado há um bom tempo, a gente já consegue pegar padrões históricos dele. Administrador BTG Pactual, público-alvo investidores em geral, o gestor é a Capitania Investimentos e aqui embaixo a gente tem as taxas, aquelas taxas que dá aquela amargurada na gente. Taxa de administração e escrituração 0,10% ao ano do valor do mercado, taxa de gestão de 1,05% ao ano do valor de mercado menos os custos de administração e escrituração, e taxa de performance não há. E o número de cotistas desse fundo imobiliário ele vem crescendo ano após ano, e também o ano passado de 2021, olha o crescimento do número de cotistas dele. Isso é um sinal bom para o fundo, porque quer dizer que as pessoas estão estudando, estão olhando com bons olhos esse fundo imobiliário, estão comprando cotas deles. E aqui do lado, REC-R11, o valor atual da sua cota R$ 102,04, preço sobre valor patrimonial 1,07, muito parecido com o CPTS, liquidez média diária também muito boa, de 5 milhões sendo negociados todos os dias, um excelente dividend yield também de 13,48%, e ele também está com uma desvalorização de 5,12% nos últimos 12 meses. É um fundo imobiliário um pouco mais recente do que o seu PTS, ele começou em outubro de 2017, e aqui embaixo a gente olha os consultores de investimentos REC Gestão de Recursos, administrador BRL Trust, taxa de administração também 0,20% ao ano sobre o PL do fundo, com mínimo de 15 mil ao mês, taxa de consultoria 1% ao ano sobre o PL do fundo, e taxa de performance não há. Então, aqui embaixo ele está com um patrimônio líquido de 2,3 bilhões e o REC e o CPTS um patrimônio líquido de 2,6 bilhões. Para mim, esse primeiro slide aqui está muito parecidos os dois, eu daria empate. Tem algumas pequenas diferenças assim, mas eu acho que não são tão relevantes assim, então um empate para os dois no primeiro slide. Olhando um pouco agora da sua carteira de investimentos, da alocação dos ativos ali dentro de cada fundo imobiliário, CPTS11, vamos dar uma olhada aqui. Alocação, porcentagem de ativos, então ativos da carteira dele, 63,6% estão em CRIs, certificados recebíveis imobiliários, são dois fundos de papel, né? Então boa parte da carteira tem que estar investida em CRIs. 35% em fundos imobiliários e 1,4% em caixa. E a carteira de crédito dele, então a carteira de CRIs dele, o fundo possui 63,6% dos ativos divididos em 35 CRIs. E já na carteira de fundos imobiliários, dos 33% dele está em renda urbana, 26,1% em logística e 14,8% em lajes corporativas. Aqui do lado, o REC-R11, a alocação dele, no final do mês de fevereiro de 2022, ele estava com 97,4% dos ativos detidos pelo fundo em CRIs. Então aqui esse slide talvez seja a grande diferença, nós vamos ver lá na frente também os outros slides, mas esse aqui talvez seja a grande diferença entre esses dois fundos imobiliários. Foi onde que eu encontrei uma maior diferença dos dois. Por quê? Porque o CPTS11 ele já tem uma carteira mais diversificada, ele tem 60 e poucos por cento em CRIs e 30 e poucos por cento em outros fundos imobiliários. Já o REC-R11 ele é mais concentrado nesse segmento de CRIs mesmo, beleza? Então isso aqui você vai levar muito em consideração em relação ao seu perfil de investidor aí na hora de você escolher esses dois fundos. Bora para frente. Entrando agora na parte da distribuição dos dividendos de cada um aqui, vamos dar uma olhada no CPTS. Então o CPTS
No mês de março, dia 11 de março de 2022, o fundo divulgou a distribuição de R$ 1,10 por cota, e isso equivale a 180% do CDI. E desde o início do fundo imobiliário, ele apresenta um retorno anualizado de 11,8%. Então, é um bom dividend yield olhando aí seu histórico no longo prazo, ok? Aqui do lado a gente olha o REC R11, aqui a rentabilidade mensal do fundo, então ele está entregando acima de 1% ao mês, ou seja, então juntando isso no fim do ano vai entregar mais do que 12% ao ano. Então, acima de 1% ao mês, excelente para o REC R11 também. E aqui embaixo a distribuição dos dividendos por ano, que representa os dividendos pagos pelo fundo imobiliário. Então, teve ali 2018 R$ 11,80, 2019 R$ 9,00 e 2000, no acumulado dos últimos 12 meses R$ 13,80 por cota. Então, os dois são excelentes pagadores de dividendos também. Agora, dando uma detalhada um pouco melhor dentro da carteira de investimento dos dois fundos, primeiramente vamos olhar aqui o CPTS11, então a exposição por segmento dele, 35% estão em outros fundos imobiliários, o setor logístico industrial 22,7%, shopping 20,5% e os outros segmentos com menor participação. Aqui a gente está olhando a carteira dos CRIs deles, tá bom? E a exposição por indexador e taxa de ponderada de aquisição, então 63% da sua carteira está exposta ao IPCA mais 6,3% e CDI mais 1,5%, apenas 0,7%, liquidez 1,4% e os 35% aqui dos outros fundos imobiliários que nós vamos olhar aqui do lado agora. E aqui a gente percebe a carteira de fundos imobiliários que ele possui e aqui do lado a gente vê a exposição por tipo de risco. Risco de crédito 14,33%, típico 38,24%, incorporação 1,88% e o atípico 45,55%. E a exposição por segmento desses fundos imobiliários que compõem a carteira do CPTS, logística 26,11%, tem boa participação, renda urbana é a maior participação nesses fundos imobiliários, 33%, e depois vem lajes corporativas com 14,81% e os demais com menor participação. Então ele tem uma carteira bem diversificada em quantidade de ativos de CRIs e quantidade de ativos de fundos imobiliários. Já o REC R11 a gente percebe que 97% da sua carteira está em crise, então ele é um fundo mais concentrado, mais dedicado para aquele papel dele mesmo ali de fundos de papel. Então 97% em CRI, cotas de fundos de investimento com liquidez diária 2% e outros FIIs 0,4%. Distribuição por indexador, também o IPCA tem a maior parcela da carteira desse fundo imobiliário, então 76% está indexado ao IPCA, CDI 17%. E aqui do lado, distribuição por tipo de risco e segmento do devedor, segmento corporativo 67% e o pulverizado 33%. E embaixo, segmento do devedor aqui, incorporação 33%, investimento imobiliário 24%, loteamento 22%. Esses três pega a maior parte da sua carteira ali no segmento de devedor, ok? Então também dentro dessa parte mais detalhada dos dois fundos imobiliários e da carteira dos dois fundos imobiliários são bem parecidos. O que mais leva em consideração ali na hora de escolher um outro é mais o perfil do investidor, que vai, um fundo é mais concentrado naquilo que ele realmente tem que fazer, que ou seja, investir em CRIs, e o outro é um pouco mais diversificado, tem 60 e poucos por cento em CRIs e 30 e poucos por cento investe em outros fundos imobiliários. Isso aí vai de cada investidor, ok? Mas até agora aqui os dois fundos são excelentes fundos, ao meu ver. Eu estou falando, não é recomendação nem de compra nem de venda, é de acordo com esse estudo que a gente está fazendo aqui hoje que eu vou tirar as minhas conclusões, e depois você tem que estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, ler mais relatórios gerenciais dos dois fundos imobiliários para você tomar a sua própria decisão. Bola para frente, vamos passar um pouquinho na análise gráfica. Entrando agora na sua parte gráfica, tem uma coisa bem interessante nesses dois ativos aqui, que é o seguinte, os dois, esse aqui está numa tendência de alta, eu coloquei essa setinha aqui para a gente mostrar o seguinte, a partir de abril de 2021, olha só alta nele. E o MACD veio perdendo força aqui, demonstrando que o ativo está com força. O MACD perdeu força porque ele está sinalizando que não vai ocorrer uma reversão de tendência, ou seja, não vai entrar uma reversão, uma tendência de baixa nesse ativo, pelo menos por agora. É isso que o MACD está mostrando com essa
divergência que ele está fazendo aqui com os preços desse ativo. Então ele está descendo aqui, chegou, deu uma estabilizada e o ativo continua subindo. Então o ativo para mim continua com força e vai embora aí. E isso é visto também aqui a força interna no índice de força relativa. Olha só, a força compradora está bem forte aqui nesse ativo e está indo embora tranquilamente. O papel está tranquilo, sem solavancos. Já o REC R11 aqui do lado, também estou enxergando a mesma coisa. O ativo entregou uma rentabilidade muito boa, valorização muito boa aí no tempo que ele está aqui sendo negociado na bolsa e o mesmo padrão acontecendo. Botei a setinha aqui, ó. Ele teve essa pequena correção que foi esse ponto aqui e depois entrou nessa tendênciazinha de novo aqui de alta e está indo embora. E o MACD aconteceu a mesma coisa, o MACD perdeu força, sinalizando que não está com uma reversão de tendência, uma tendência de baixa próxima, chegou lá no seu ponto neutro e começou a subir de novo. Então está sinalizando essa tendência de alta ainda. E o índice de força relativa, o papel, a força compradora está bem forte e aqui em cima aqui, ó, quase sobrecomprado um pouco esse ativo aqui, mas os dois, ao meu ver, os dois gráficos estão lindos de se ver assim, está indo embora os dois fundos imobiliários, está mostrando força, parece que os investidores estão gostando desses dois fundos imobiliários e para mim, a minha conclusão é a seguinte, fiquei muito dividido porque para mim os dois estão muito parecidos, para mim os dois são bons fundos imobiliários nesse segmento de papel e o que vale aí para você levar em consideração na hora de investir em um ou em outro é aquela parte da diversificação da sua carteira. CPTS 11, como eu falei, tem 60 e poucos por cento em crise e 30 e poucos por cento em fundos imobiliários. Aí você tem que ver se isso aí faz parte da sua filosofia de investimentos. Você quer pegar um fundo imobiliário de papel que tenha 30 e poucos por cento em fundos, investindo em fundos imobiliários, ou você quer pegar um fundo imobiliário mais concentrado, igual o REC R11 no caso aqui, ele tem 97% de crise na sua carteira, beleza? O restante, dividend yield deles dos dois são excelentes. A parte gráfica dos dois aqui para mim está bem tranquila. A diversificação dos dois também está muito boa. A liquidez média diária também dos dois está muito boa. A taxa de administração dos dois está tudo igual ali. Então aí cabe a você decidir entre esses dois aí dentro desse parâmetro que eu falei, ok? E então é isso, se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida aí, porque isso aí ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo foi relevante para você e ele distribui isso para mais pessoas e ajuda mais pessoas também, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.